tarde, galera do sétimo ano E. Boa tarde, galera do sétimo ano F. Tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma super aula de história aqui e eu quase posso ouvir o som daquelas musiquinhas gostosas e medievais que tomam conta da nossa vida neste período que nós estamos estudando. Essa musiquinha gostosa, essa musiquinha medieval, tomando conta da nossa aula, fazendo fluir aquele ambiente diferente. Seja bem-vindo para mais uma aula de história, galera. Seguinte, olha só, hoje nós vamos corrigir alguns exercícios que eu enviei para vocês nas últimas aulas. Mas antes, eu quero começar relembrando alguns elementos desta primeira unidade do livro 2. Pessoal, repara que todos nós, professores do CCM, estamos preocupados em sempre retomar os conteúdos, avançando devagar, com cuidado, porque nós sabemos, temos consciência que é difícil para você aí também, do outro lado, estar acompanhando tantas atividades, tantas coisas que estão acontecendo e, na maioria das vezes, sozinho, sem a nossa ajuda direta. Mas ó, além da ajuda dos seus pais, que eu tenho certeza que estão sempre aí junto com vocês, acompanhando, cobrando também nos momentos que faz-se necessário. E eu quero aproveitar aqui para agradecer você pai, você mãe, que tem dado o maior suporte, tem dado a maior força. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas vocês não estão sozinhos. Nós não estamos presentes de maneira literal, mas sempre que você precisar, conte conosco. Entre em contato. Se você tiver alguma dúvida, cara, entre em contato comigo. Faça a pergunta, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar, tá bom? E aqui, o que a gente faz no início de cada aula, então? Nós estamos buscando retomar os conteúdos, avançando devagar, para que você consiga, dessa maneira, compreender aquilo que é mais importante. Legal? Então, olha só, mais uma vez, eu quero lembrar para você que nessa primeira unidade do segundo livro, capítulo 1, nós estamos falando sobre o renascimento comercial e urbano. Estão diretamente ligados. O renascimento do comércio. Por quê? Você se lembra que neste período aqui, vou pegar uma tomada geral. Olha só, do século V até o século XV é o período que nós convencionamos chamar de Idade Média, não é? Idade Média. E nós dividimos a Idade Média em dois momentos bem distintos. Do século V ao século X, nós chamamos de Alta Idade Média. É o período de formação do feudalismo. Nós estudamos lá no livro 1. E do século X até o século XV é o período de fragmentação do feudalismo. O que acontece? Toda aquela estrutura rural, ela vai se desfazendo. Aquela pirâmide bonitinha que você viu ali, entre nobreza, clero e os servos, ela vai deixando de existir. Por quê? Porque aquelas estruturas sociais, elas não vão acontecer mais. Dentro do feudo, você se lembra, dentro da estrutura feudal, não existe comércio. E nós estamos falando agora exatamente do renascimento comercial e do renascimento das cidades, certo? E como é que esse processo acontece, professor? Lembra-se, um dos impulsos para isso? Bom, existem diversos impulsos. Você tem ali o crescimento populacional, em virtude de novas técnicas agrícolas, novos instrumentos agrícolas também que passam a ser utilizados. Então eu tenho um aumento da produção de alimentos e isso causa um aumento da população também. Além disso, você tem ali fatores como as cruzadas, não é? Que contribuem para o renascimento comercial, no sentido de que as cruzadas levam muitas pessoas para o Oriente. E ali você tem contato com o Oriente também. Essas lutas que acontecem neste momento provocam a reabertura do comércio no mar Mediterrâneo. Cidades como Gênova e Veneza passam agora a buscar mercadorias lá no Oriente. Principalmente ali no primeiro momento em Constantinopla, que era um grande entreposto comercial. Mercadorias como seda e especiarias, elas vinham do Extremo Oriente, da China, daquela região das Índias, e chegavam até em Constantinopla. Ali, elas eram compradas por mercadores dessas cidades, Gênova, Veneza, principalmente, e eram levados ali para a Península Itálica. Só que é o seguinte, eu disse para vocês que essas mercadorias, elas eram muito caras. Você se lembra? E para você poder comercializar isso aí não era tão simples. Então o que acontece? Muitos desses mercadores, aí você tem agora um primeiro grupo de mercadores então que trouxeram essas mercadorias até Gênova e Veneza. Ali, esses produtos eram comercializados.
E outros mercadores agora viajavam pela Europa em busca de compradores, nobres, membros do clero, pessoas que pudessem pagar por estas mercadorias. E dessa forma, nós temos aí o comércio renascendo. Então você tem a moeda, passa a ter valor novamente. Surgem aí os banqueiros e surgem, lembra que nós vimos nas últimas aulas? Surgem as feiras medievais. As feiras surgem e muitas delas inclusive contribuem para a origem de novas cidades. E é sobre isso que nós estamos abordando nas últimas aulas, não é? As feiras medievais, o surgimento das cidades, e eu passei alguns exercícios e eu quero começar a corrigir para você, com você, agora, aqui mesmo, beleza? E depois nós vamos corrigir também alguns exercícios que eu passei da apostila. Vamos começar então com a folhinha de atividades que eu passei para vocês? Olha só, essa imagem que aparece aí, essa folhinha, é a primeira que nós vamos corrigir. Ela traz para nós uma pintura que foi produzida por volta do ano 1400. Vou ler com vocês ali então a legenda que aparece ao lado da imagem. Nessa imagem, cerca de 1400, o bispo de Paris abençoa a feira de Lendit, realizada anualmente no mês de junho, nas proximidades de Paris. Trabalhavam nessa feira os mais diversos comerciantes, vendedores de cerveja, de alimentos e de gado, vacas, boi, porcos, ovelhas, taberneiros e tapeceiros, entre outros. Você observou aí a imagem? Dá para perceber claramente todas essas figuras que aparecem ali na legenda. O que você está vendo aí? Basicamente uma representação de uma feira medieval. Vamos para o segundo documento então que apresenta aí na nossa folha de atividades? Vamos lá! Com a continuação, para satisfazer as faltas e as necessidades dos da fortaleza, começaram a afluir diante da porta, junto da saída do castelo, negociantes, ou seja, mercadores de artigos custosos, em seguida, taberneiros, depois, hospedeiros, para alimentação e albergue dos que mantinham negócios com o Senhor, muitas vezes presente, e dos que construíam casas e preparavam albergarias para as pessoas que eram admitidas no interior da praça. Os habitantes, de tal maneira, se agarravam ao local, que em breve aí nasceu uma cidade importante. Você está percebendo aquilo que eu havia dito para você na última aula? Muitas pessoas começam agora a afluir para essas feiras na busca de vender os seus produtos, de comercializar alguma coisa. Então você tem pessoas que estão ali para oferecer alguns serviços. Surgem então as tabernas, que é como se fossem antigos bares, onde você oferece bebida, diversão para as pessoas que estão passando por aquele local. Surgem também as hospedarias, afinal de contas, as pessoas precisam dormir. Surgem pessoas que estão querendo se estabelecer na região, e aí você precisa de pedreiros, enfim. Desta forma, uma nova cidade vai surgir a partir de uma feira. Então as feiras contribuem para o desenvolvimento comercial, mas em muitos locais também você tem o surgimento de novas cidades a partir destas feiras, que se desenvolve ali, como você viu nesse documento, muitas vezes em torno de fortalezas ou de castelos. Vamos para as questões então? Letra A. Descreva o que você vê na imagem do documento 1. O que ela representa? Basicamente você tem aí a representação de uma feira de uma cidade medieval. Não é isso? Onde você pode notar ali que existem diversas atividades comerciais acontecendo. Vemos animais e barracas que estão expondo ali alguns tipos de produtos. Questão da letra B. Observe o documento 1. É possível dizer que a igreja tinha importância na configuração da cidade medieval? Indique o elemento que nos mostra isso e explique por quê. Galera, é muito claro. A representação ali, o bispo que está representado no centro da imagem, se você reparar bem, ele foi pintado em uma proporção muito maior que todos os outros elementos em cena. Então o bispo aparece muito maior e está no centro da imagem. E isto mostra para nós que a igreja ainda tem um grande poder, uma grande influência sobre esta sociedade que está se constituindo neste momento. Resposta sugestiva, sim. O bispo é representado na parte central e em tamanho maior que as outras figuras. Letra C. De acordo com os documentos 1 e 2, que produtos eram comercializados nas feiras medievais e, consequentemente, consumidos pela população da época? Os documentos trazem para nós aí produtos como a cerveja,
diversos tipos de alimentos, gados, tapetes, além de serviços como de hospedagem e os serviços também de tavernas. Letra D. O que fez surgir a cidade mencionada no documento 2? Muito fácil, muito tranquilo. O que fez surgir essa cidade? Exatamente a feira que está acontecendo ali em torno do castelo. Letra E. Com base na leitura dos documentos 1 e 2, responda: por que as feiras foram importantes para a consolidação da vida urbana? As feiras contribuíram não apenas para o renascimento comercial, mas para o renascimento das atividades dentro da cidade. Resposta sugestiva para você. Olha só. Contribuíram para fazer renascer o comércio, fundamental para a vida urbana. Pessoal, terminamos a correção da primeira folha, mas tem mais uma, não é? Na aula seguinte, eu passei para vocês uma folha e um mapa, e eu pedi que vocês fizessem a representação. Qual era a ideia ali? Você tem um texto, esse texto fala um pouquinho sobre essas feiras medievais, nós vamos lê-lo agora, e na sequência eu entreguei um mapa para você. Era para você imprimir esse mapa, e aí você deveria fazer o quê? Primeiro, destacar as feiras que são apresentadas no texto, localizá-las no mapa. E na sequência, você deveria pintar de verde o território atual no qual essas regiões aí estão inseridas. Vamos começar lendo o texto então. A partir do renascimento comercial urbano no século XI, olha só, destacando aí mais uma vez, o século XI, o início desse período conhecido como Baixa Idade Média. Começou na Europa uma transformação na economia, na vida social e principalmente na paisagem urbana. O artesanato se constituiu como principal meio de produção de mercadorias. Galera, guarde isso aí, tá? Lembre disso, neste período o artesanato ele é extremamente importante. São os artesãos que estão produzindo e comercializando. As feiras criadas pelos mercadores destacaram-se como importantes entrepostos comerciais e como centros do desenvolvimento urbano. Os mercadores, principais responsáveis pelas atividades comerciais, deslocavam-se de uma região para outra negociando suas mercadorias. Foram eles que exerceram inicialmente as atividades bancárias, transformando-se em ricos e poderosos homens. As atividades comerciais desenvolvidas pelos mercadores eram realizadas quase sempre nas cercanias das cidades, muitas vezes nas beiras de estradas. As feiras eram geralmente realizadas nos burgos, núcleos populacionais que surgiram nas cercanias dos castelos. Nessa época, os núcleos urbanos se ampliaram e novos muros foram construídos para abrigar a expansão urbana e para proteger as atividades comerciais que eram realizadas nos burgos, centro da vida social europeia. As principais feiras ficavam nas regiões do Champagne ou Champagne, na França, na atual Itália, Gênova e Veneza, e em Flandres, atual Bélgica. Inicialmente, as feiras exerciam atividades comerciais mais locais. Mas com o passar do tempo, elas se tornaram amplos espaços de negócios, recebendo e comercializando produtos de diferentes regiões da Europa, África e Ásia. O desenvolvimento das atividades comerciais nas feiras foi fundamental para a introdução da moeda com base de troca, compra e venda de mercadorias. Como as feiras passaram a exercer um intercâmbio entre os diferentes lugares do continente europeu e do mundo, diferentes moedas eram utilizadas nas negociações. A partir de tal momento, surgiu uma nova atividade proporcionada pelo comércio das feiras, os cambistas, comerciantes que se especializaram na troca de diferentes moedas. Eles exerceram importante papel para o desenvolvimento comercial, pois os bancos e banqueiros surgiram a partir dessa atividade cambista de troca de moedas. Criaram-se novos sistemas de pagamentos, como letras de feira e letras de câmbio. Com a internacionalização das atividades comerciais que as feiras propiciaram, iniciou-se o desenvolvimento de um novo sistema de administração comercial, que utilizava taxas de juros e métodos matemáticos como o sistema decimal. Essas inovações levaram a uma racionalização das atividades comerciais e foram fundamentais para o início do sistema capitalista racional, as taxas, os juros, o capital, os bancos e outros lucros. Pessoal, você percebe aí? Então, uma série de
de questões que estão diretamente ligadas com a nossa sociedade, com o nosso capitalismo, com esse estilo de vida que nós vivemos, onde você compra as coisas e paga com dinheiro, não é? As raízes para o sistema capitalista, elas estão exatamente neste momento que nós estamos estudando. O surgimento ali dos bancos, dos banqueiros, da troca de moedas, né? Esse câmbio, essa troca de moedas. E é claro que você não vai trocar essa moeda de graça. Você vai trocar essa moeda cobrando um juros. Você pega uma porcentagem e isso passa a ser seu. E assim surgem os bancos e os banqueiros. Mas precisamos destacar então a nossa atividade que pedia também para nós destacarmos as principais feiras que você viu aí na região da Flandres, na região de Champagne e na região de Gênova e Veneza. Eram as únicas? É óbvio que não. Várias outras feiras vão se destacar e vão acontecendo aí por toda a Europa. Mas nós vamos destacar estas que acabamos de ler ali no nosso texto. Aparecendo para você, olha só, exatamente isso aí que era para você fazer. Aparece aí em verde a região da Flandres, atualmente aí dentro do país chamado Bélgica, a região de Champagne, na França atual, e a cidade de Gênova e Veneza na região da Itália, ali na Península Itálica. Tranquilo? Pessoal, acabamos essa primeira fase, mas temos mais coisas para corrigir. Tem muita coisa para fazer na aula de hoje ainda. Então, vamos agora corrigir algumas questões da nossa apostila. É isso aí, galerinha. Vamos dar continuidade aqui, então, na correção dos exercícios da apostila, nessa reta final da nossa aula, os exercícios da página 5. Então, acompanha aí, olha só, a leitura do texto. Vamos lá? Temos um texto aqui que apresenta a cidade de Gênova e temos uma imagem ali também, na qual você consegue visualizar, vislumbrar muito bem o porto da cidade. Então, está escrito assim: leia o texto e observe a imagem com atenção. Depois, responda às questões. Uma cadeia de montanhas cortada por rios estreitos que desaguam no mar Mediterrâneo. Essa é Gênova. Ocupando uma extensão de 30 quilômetros na costa norte da Itália, a cidade esconde um labirinto de ruelas medievais, esplêndidos palácios renascentistas e ricas mansões do século XIX. Mas não importa qual caminho percorrido, sempre se chega ao enorme porto, centro econômico da região desde o período das Cruzadas, chamado pelos italianos de Porto Antico, Porto Antigo. O local recebeu homens e mercadorias que por séculos fizeram de Gênova a porta de entrada da Europa. Naturalmente, o filho mais ilustre dessa cidade só poderia ser um navegador, Cristóvão Colombo, o homem que teria descoberto a América. Aí está então esse trechinho aí de documento apresentando para nós a cidade de Gênova. E aí vem a questão. A questão diz assim: que característica natural de Gênova ajudou a cidade a desenvolver o comércio marítimo? Parece bastante óbvio, né? Qual é a característica natural? Estar próxima ali de grandes rios, estar próxima do mar Mediterrâneo, então ter esses rios sendo fáceis de serem navegados. Resposta sugestiva? Olha só. A cidade de Gênova possui uma série de rios que desaguam no mar Mediterrâneo, o que ajudou no desenvolvimento do comércio à distância, como pode ser visto na pintura. Instalado em uma baía, o porto de Gênova era protegido pelas montanhas. Então, tudo isso aí contribui para esse desenvolvimento de Gênova como uma cidade comercial e principalmente atuando dentro deste comércio aí do mar Mediterrâneo. Dando sequência, questão de número 2, explique a origem do apelido recebido por Gênova no fim da Idade Média, porta de entrada da Europa. Bom, tranquilo, né? Bem fácil isso aí. Muitos produtos que chegavam do Oriente chegavam através de Gênova. Gênova e Veneza também, principalmente, né? Mas esses produtos chegavam ali e por ali eram distribuídos para diversas outras cidades europeias. Vamos lá então? Olha só. Devido à sua importância econômica, a cidade de Gênova transformou-se em um movimentado porto europeu, por onde chegava e saía grande quantidade de mercadorias e pessoas. Esse fato rendeu a Gênova um apelido, durante o fim da Idade Média, porta de entrada da Europa. E a próxima questão, questão número 3. Justifique a afirmação do final do texto. Naturalmente, o filho mais ilustre dessa cidade só poderia ser um navegador. Ora, tanto a imagem quanto o texto vem destacando exatamente aí a localização da cidade, o desenvolvimento das atividades marítimas
por conta disso, é que ela coloca pela grande quantidade ali de navegadores, o filho mais ilustre só poderia ser um navegador. Da mesma forma que o Brasil, vamos dizer assim, é o país do futebol, produzimos uma grande quantidade de jogadores de futebol, nós temos o atleta do século, um dos maiores jogadores de futebol da história, é brasileiro. Então, a quantidade geralmente leva à qualidade. Resposta sugestiva para vocês? Surgindo aqui, olha só. A longa tradição marítima de Gênova favoreceu a formação de grandes navegadores, e entre eles, o mais ilustre foi Cristóvão Colombo. Pessoal, mas eu não quero deixar passar esse ponto aqui onde nós estamos discutindo a importância dos rios. Eu quero mostrar para vocês aí um videozinho curtinho, tá? Coisinha rápida, acho que é 3, 4, 5 minutinhos no máximo, mostrando exatamente a importância desses rios para o desenvolvimento do comércio dentro deste período. Então, acompanhe aí. Com poucas estradas decentes, de longe, a melhor maneira de se transportar mercadorias pesadas era de barco. Os mares europeus estavam cheios dessas embarcações comerciais. Barco de cargas como esse, conhecidos como cogs, eram os burros de carga do mar. Barcos de um único mastro, com velas muito pesadas, muito largos e com fundo achatado. Isso significa que eles podiam levar uma grande quantidade de carga. Esses decks podiam estar cheios de madeiras para a Escandinávia, abetos dos Bálticos, ou até mesmo trazendo gado ou carga viva de uma ponta a outra do país. Agora que o vento entrou na nossa vela, estamos nos movendo bem depressa. Esses barcos eram tão populares que por volta de 1300 só o reino da Dinamarca tinha uma frota com mais de 1000 deles. Uma característica particular do cog é que o leme de direção, o timão, é montado centralmente na parte de trás. Nos barcos mais antigos, esse lado era chamado de estibordo, que era o lado da direção. Foi daí que tiramos o nome estibordo ou boreste. Se você tem um mecanismo de direção, o seu estibordo está de um lado. Então, o porto deve estar do outro lado. Ou seja, port side, que na língua portuguesa é bom bordo. O projeto de calado raso permitiu que você atracasse em qualquer porto da Europa. Assim, qualquer cidade costeira poderia receber o comércio internacional e se tornar assim uma porta de entrada para o resto do mundo. É isso aí! Esse lugar maravilhoso é o centro medieval da Dinamarca. É uma réplica autêntica do tipo de cidadezinha portuária que você encontraria em toda a Europa. Esse lugar é um museu de história viva, onde todos vivem da forma mais medieval possível. E você pode ver que há mercadorias de todo mundo aqui. Peles do Báltico, maravilhosos produtos de madeira, peças de cerâmica, roupas. Eu fiquei bonito com isso? Eu acho bonito. Fiquei bem assim? Ah, tá. Eu não sei o que elas estão dizendo, mas deve ter ficado bom. Elas estão falando dinamarquês, eu não entendo. Isso seria um grande problema para os viajantes medievais, não só quando viajam internacionalmente, mas em seu próprio país. Dialetos regionais eram quase como línguas diferentes. Então um viajante de York acharia muito difícil de se fazer entender em Londres. O homem de Marseille seria incompreendido em Paris. Outro problema no mercado era ter certeza que você não estava sendo enganado. Os comerciantes que tentavam passar a perna no público, seja por inflacionar o preço, ou vender medidas menores, ou imitações baratas, eram envergonhados publicamente ao serem colocados no pelourinho. Existe um relato de Robert Porter, de 1387. Ele era um padeiro e tinha colocado pesos de ferro dentro do pão que ele estava vendendo para que ficassem mais pesados. Ele foi colocado no pelourinho e o peso de ferro foi pendurado no seu pescoço. E o pão também foi pendurado no seu pescoço, para que não houvesse dúvida do que ele tinha feito. Como se isso não bastasse, você tinha que suportar o abuso dos seus vizinhos também. Eles atiravam legumes podres, peixes, ovos, esterco animal, qualquer coisa que pudesse encontrar, e ele ficava lá por várias horas.
Em uma comunidade pequena, essa humilhação pública tinha um grande efeito. Era o equivalente a estar na primeira página de um grande jornal de hoje. Dando continuidade aqui, então, à nossa correção, na página 7 nós temos este mapa que aparece aí para você. E aí a questão é a seguinte: no mapa a seguir, podemos observar algumas cidades europeias, seus rios e as principais rotas terrestres e marítimas criadas no Renascimento comercial e urbano. Observe com atenção e responda o que se pede. Para isso, você pode consultar as diferentes fontes de pesquisas, como livros, artigos e sites. E aí, você fez isso? Você foi além de ficar só buscando ali no básico? Buscou coisas a mais? Vamos ver aí então, ó, cidades europeias e renascimento comercial e urbano. Vamos dar uma analisada aqui, vamos brincar um pouquinho nesse mapa. Olha só, vou pegar aqui um destacatexto e dar uma olhada aqui. O que representam todas essas coisas que aparecem ali? Bom, aqui nós temos algumas importantes cidades que surgem neste período. Ó, Roma, aqui ó, Constantinopla. Olha Constantinopla aqui, ó, lembra? Gênova e Veneza vão estar aqui, né? Gênova aqui e Veneza nessa região. E as rotas comerciais, então, buscavam essas mercadorias aqui em Constantinopla e traziam aqui para esta região. Olhando aqui, você repara que esses pontinhos marrons aqui, ó, esses detalhes marrons, eles representam rotas comerciais hanseáticas. Mais para frente eu vou comentar um pouquinho com vocês. Deixa eu explicar aqui. Essas rotas comerciais, essas ligas, muitas cidades, como uma forma de desenvolver o comércio e também de criar uma certa proteção, criaram ligas. E essa liga hanseática, ou seja, uma liga, uma confederação de diversas cidades que estavam juntas com o propósito de desenvolver o comércio na sua região e as rotas comerciais da sua região. Então, isso é uma liga, uma liga ou uma hansa, tá? Essa liga hanseática era uma das mais famosas. Ela vai estar atuando, essa liga hanseática, você repara que é principalmente nessa região mais ao norte da Itália, certo? E quando você observa, então, as rotas mercantis venezianas, você repara que, basicamente, elas são rotas no mar Mediterrâneo. E olha só, vindo buscar aqui em Constantinopla e trazendo novamente, ok? Vamos para a questão, então, que aparece. Número 1, você conhece algumas das cidades indicadas no mapa? E aí, você conhece esse mapa que apareceu aqui? Olha lá, Roma, Lisboa, Madrid, Paris. Muitas dessas cidades, alguns conhecem aí pelo menos pela internet ou pela televisão, né? A maioria não são novidade, talvez uma ou outra. Não sei se você já teve a oportunidade de estar lá também nessas cidades. Então, é uma questão pessoal, essa questão de número 1. Eu, particularmente, eu já estive na cidade de Londres, só. Dessas que aparecem aí, só essa uma aí, tá bom? Mas, é claro, pela internet a gente acompanha aí diversas dessas cidades, a gente já conhece um pouquinho sobre elas. Seguindo, então, para o número 2. A número 1, então, pessoal. Número 2, deixa eu tirar aqui o nosso destaca-texto. Nosso laser. Quais características facilitaram o desenvolvimento comercial dessas cidades na época do renascimento comercial e urbano? Quais são as características que favorecem, então, o desenvolvimento? Vamos ver? Olha só. Além de se localizarem às margens de um rio, percebeu? Porque é importante esse elemento que eu acabei de mostrar para vocês, a importância de você estar próxima de grandes rios como forma de você desenvolver. Deixa eu voltar para você aqui mais uma vez no mapa. Eu quero que você repare aqui os muitos rios. Olha só, o Rio Danúbio. Vamos conferir isso aqui então da resposta ao Rio Danúbio. Tá vendo? Ó, Budapeste, Viena, repara aqui, ó, Colônia, Bruges, sempre próximo de grandes rios. Aqui Lisboa também, ó, Rio Tejo. Tá percebendo? Ó, Varsóvia, sempre próximo de grandes rios. Vamos lá para a resposta então. Chegando ali na frente, um pouquinho mais. Aqui. Além de se localizarem às margens de um rio, a maior parte destas cidades compunha o percurso de diferentes rotas comerciais. A chegada de antigos moradores dos feudos, o incremento das relações comerciais e a facilidade e rapidez do transporte fluvial beneficiaram o crescimento dessas cidades. Então, 2 elementos. Você tem essas cidades próximas de grandes rios e você tem aí também o afluxo de pessoas que vêm dos feudos para essas cidades. Lembra? O ar da cidade liberta. E as pessoas veem aí a possibilidade de ter uma nova vida. Então, você tem um crescimento populacional por conta disso. E, é claro, o comércio sempre vai gerar melhores condições de vida, atraindo muitas pessoas para a sua região. Vamos para a correção agora. Deixa eu pegar aqui a apostila. Estou com a apostila aqui do meu lado. Este texto está na página 8. É o último texto aqui para nós corrigirmos e finalizarmos a nossa aula de hoje. Leia o relato de um cronista da época
sobre a origem da cidade de Bruges, na região que hoje pertence à Bélgica. Para satisfazer as necessidades da fortaleza, começaram a aparecer diante da porta, junto da saída do castelo, negociantes, ou seja, mercadores de artigos custosos, caros. Em seguida, taberneiros, donos de tabernas, isto é, de casas onde se vendiam bebidas. Depois, hospedeiros para oferecer alimentação e acomodação dos que mantinham negócios com o Senhor. Os habitantes de tal maneira se agarravam ao local que em breve nasceu aí uma cidade importante que ainda hoje conserva o seu nome vulgar de ponte, porque Bruges significa ponte em linguagem vulgar. Segundo o texto, como o aumento do comércio estimulou a fundação da cidade belga de Bruges. Pessoal, você está reparando? Esse texto ele está diretamente relacionado com aquela folha que eu passei para vocês, o textinho da folha que nós corrigimos no começo dessa aula. Você percebe ali que é uma outra situação, onde você tem próximo da construção de uma ponte, você tem ali um grupo de pessoas que vão se chegando, né? Como o texto utiliza ali a palavra afluem para aquela região, aparece naquela região, e aí você tem outras pessoas que surgem para oferecer serviços àqueles que estão trabalhando. E dessa maneira um grupo de pessoas vai se estabelecendo ali até que surge uma nova cidade. Tranquilo? Vamos para a resposta sugestiva aqui então. Olha só, com o objetivo de venderem mercadorias, alguns comerciantes se estabeleceram próximo aos muros de Bruges. O movimento crescente atraiu taberneiros e hospedeiros, dando origem ao pequeno centro comercial que se desenvolveu e se transformou em uma cidade. Legal? Finalizamos aqui essa parte então. E eu quero convidar você para já se preparar para a próxima aula, ok? Então você faça a sua leitura aí da página 8. Na próxima aula nós vamos trabalhar a questão do tipo de produção. Como esses produtos que estão sendo comercializados, eles eram produzidos dentro das cidades, ok? Eu espero você na próxima aula. Então, página 8, página 9. Você pode fazer a leitura e nós damos continuidade. Grande beijo no seu coração e até lá. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.